Fala, turma. Falar aqui do BTLG, começando agosto, seu relatório. Fundo segue muito tranquilo, tem algumas novidades aqui no relatório e tem a reavaliação dos imóveis também, vamos dar uma olhadinha nisso, mas o fundo segue tranquilo. Às vezes eu fico me perguntando por que o pessoal busca investir em fundo logístico que não sejam fundos como o BTLG ou HGLG. Né? Muita gente diz, porque paga pouco, o yield é menor. Eu sempre digo, né? O pessoal que fica falando isso, fica procurando atrás de yield, ou é a galera ali com 20 anos, 20 e poucos anos, que está longe talvez aí de poder usufruir dos dividendos para uma aposentadoria, ou é a galera que ainda desconhece os riscos dessa questão de ficar buscando yield muito grande. Né? Mas vamos lá, vamos falar então do BTLG aqui. Vou passar esses dados padrões do fundo aqui, que ele sempre traz. Sempre lembrando, o fundo ainda tem 3 imóveis em processo de venda. Aqui vem um ponto para aquela galera que diz, fundo imobiliário não reajusta acima da inflação, os contratos, etc. O dividendo é sempre o mesmo, ano após ano, e segue sem entender como é que funciona, né, essa questão de ciclo imobiliário, contratos e tudo mais. Olha só, no âmbito comercial aqui, o fundo ele concluiu mais uma revisão contratual no imóvel Jundiaí, correspondente a aproximadamente 10% do ABL, então esse contrato ele corresponde a 10%, e houve uma renegociação aqui que aumentou em 31% o valor do aluguel. 31%, que corresponde a 10% de receita desse imóvel. Então aqui, 31%. Qual foi a inflação ali do último ano? Dos últimos 3 anos, 4 anos, né? Então veja só, 31% de reajuste de aluguel. No total aqui, esse imóvel, Jundiaí aqui, teve 80% já dos seus contratos renegociados com um ganho médio de 20%. Então vê que tem que ter só um pouco de paciência. É claro que não é sempre, não é todo imóvel que vai acontecer isso aqui, mas na média e no longo prazo a tendência sim é de subir. Só que tem que entender essa questão dos ciclos imobiliários e como funciona também essa questão do dividendo pago, né? Que, não é todo ano que sobe. O pessoal fala do HGLG muito, 1,10 nos últimos anos. Já falei bastante aqui do HGLG, essa questão de 1,10. Então dá uma assistida nos vídeos que eu tenho aqui no canal, tá? Mas tem que entender o processo todo. O portfólio do fundo ele teve uma valorização aqui de 3,32. Aí alguns vão dizer assim, só 3,32 é pouco. Tem alguns que valorizaram mais e outros menos. A gente já vai ver aqui num resumo que eu vou falar aqui no vídeo o porquê de 3,32 aqui. E isso aqui também não reflete no VP do fundo, né? Talvez alguns vão olhar o vídeo aqui, ou já olharam em alguns sites ali que trazem essas informações resumidas e já viram lá, o VP não subiu 3,32, está igual. Tem também explicação para isso. Eu levo essas explicações mais lá para o meu grupo fechado, mas tem aqui no relatório também, que vocês podem dar uma olhada também, tá? Desinvestimento, o fundo ele recebeu aqui quase 14 milhões pela venda de um dos imóveis que ele fez, né? O BTLG Campinas, gerou um lucro aqui de 0,10 e ele ainda tem 16 milhões aqui ainda no último trimestre de 2025 para receber, tá? Então o fundo está com a 14ª emissão, que ocorreu em julho, primeira liquidação, e captou aqui 127, 128 milhões quase, tá? Um valor bem significativo, considerando a diferença que tem. E o fundo ele ainda segue com o seu cronograma de oferta, que vai terminar lá em setembro. Então eu acho que ainda tem muita grana aqui para entrar. Tinha muita gente, eu já vi vídeo aqui no YouTube falando, tem esse pagamento, Sellers Finance ali que o fundo tem para pagar, né, lá em ano que vem, 2026, o caixa não bate, tal. A gente já vai ver isso aqui, que é sobre isso que eu quero mais falar nesse vídeo. Como eu vejo que a situação aqui segue muito tranquila para o BTLG. Então aqui os dados, padrões básicos, não vou ficar falando sobre isso aqui. A gente vê aqui que o resultado acumulado é de 0,52, ele tem lucro projetado em vendas ainda de 0,33, né? Pagou 0,78. Esse 0,78 pode vir a diminuir. Eu acho que não vai diminuir pela emissão em andamento, pelo caixa que o fundo tem, pela CRIs compromissados que ele tem, enfim, eu acredito que não diminua o dividendo no ano que vem. Tá? Tem quem acredita que pode diminuir por causa desse pagamento que o fundo vai ter que fazer de 600 e poucos milhões no ano que vem. A gente já vai ver sobre isso. Eu acho que não diminui, mas vamos lá. Veja que aqui o caixa ele diminuiu, né? 257 milhões. Se a gente pega esse relatório do mês anterior, era de 599. Então, se a gente vem aqui e olha o informe mensal aqui de maio de 2025, a gente vê aqui que ele tinha 986 milhões para pagar por obrigação de aquisição de imóveis. E a gente vem aqui no informe mensal de junho, que é o mais atualizado, a gente vê que caiu para 674.
Então, o caixa diminuiu, o caixa livre também diminuiu, obviamente, caiu para 122, então já desconsiderando a alavancagem de 135, né? Essa alavancagem aqui é um CRI, tá? Que o fundo tem para pagar, então desconta isso aqui e fica 122 livre. E aí, tá, antes de eu falar então lá, complementar a alavancagem, vamos só engatar, seguir a sequência do relatório. Aqui tem a questão de valorização e desvalorização dos imóveis, que no geral aqui deu 3,32. No ano passado teve uma valorização muito maior. Eu não vou entrar nos detalhes aqui para não alongar o vídeo, até porque eu levo esse conteúdo em detalhes mais para o grupo fechado, mas aqui ele explica, vocês podem dar uma olhada com mais calma depois, ou para quem até já leu o relatório, como é que funciona essa questão do VP, mas veja que teve 2 imóveis aqui que tiveram uma desvalorização, e aí há quem pode dizer o seguinte, pô, esses 2 imóveis então estão perdendo espaço, tem menos qualidade. Não, não tem nada disso, menos qualidade, né? Então, não, veja só, em contrapartidas, os impactos negativos se concentram no BTLG Cotia e no Cabreúva pela razão da proximidade do vencimento contratual, a mesma coisa aqui no Cabreúva, que tem uma questão de vacância, né? Que tem um imóvel tá vago. Então, isso também entra na conta aqui para avaliar se o imóvel se valorizou ou não. O pessoal acha que muitas vezes é que nem avaliar uma casa. Tem uma casa lá, vamos avaliar essa casa, vale 1 milhão. Aí passa 2 anos, não vendeu a casa, volta lá, agora vale 1.300.000, porque a mão de obra subiu, porque a localização aqui melhorou. Não, fundo imobiliário entram outras questões também, porque são imóveis que geram renda. Então entram outras questões aqui na hora de reavaliar esses imóveis, tá? Então, temos 187 milhões de vendas e andamento, que eu falei lá em cima. Vamos para baixo aqui de cara, falar da alavancagem do fundo, né? Aqui tem os 135 milhões, que sobram, então, 122 em situação para o fundo, para a caixa. Só que aqui eles trouxeram agora no cronograma, para o segundo trimestre de 2026, essa aquisição maior, que é a pancada maior aqui que eles têm para pagar, né? Aqui eles têm outros pagamentos, então percebe aqui aquisição, aqui parcelas a receber, que eles vão receber 15 e 21, e aquisição nesse quarto trimestre desse ano de 24. Então tem um caixa lá muito tranquilo para esse ano, só que a questão sempre que muita gente bate é aqui, como é que faz com isso aqui? 614 milhões. Veja que o fundo ele já arrecadou ali 127 milhões, certo? Nessa 14ª emissão que eles estão em andamento, pode arrecadar ainda mais, eu acredito que vai arrecadar. Aí tem que lembrar que se tudo der certo lá com aquele fundo do SARI 11, com aqueles imóveis que vem aqui para dentro, o fundo está comprando aqueles imóveis com desconto, vai com certeza vender os imóveis de Lajes, então o fundo não vai ficar com aquilo, ele está comprando com desconto, aqueles imóveis têm alavancagem, só que ele está comprando com desconto. Se ele consegue vender aqueles 2 imóveis, é mais caixa ainda para o BTLG vindo. Com essa emissão que ainda está em andamento, eu acredito que eles vão captar mais dinheiro ainda também, tem mais dinheiro a entrar. Então hoje o fundo ele tem ali em torno de 400 milhões, 480 milhões com caixa, com o que ele arrecadou, e com outras frentes que ele tem aqui de dinheiro, né? A gente vê aqui, esse aqui é o informe trimestral do fundo, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui tem a questão dos fundos que ele tem dinheiro. Eu acho que aqui ele não se desfaz, né? São dinheiro investido em outros fundos estratégicos na visão provavelmente do BTLG. Então não sei se ele vai se desfazer. Talvez aqui Rio Bravo entraria aqui mais 47 milhões. Mas eu acho que não é a ideia de se desfazer deles aqui, né? Mas eles têm aqui em compromissadas, que a gente olha aqui, outros ativos financeiros, emissor aqui, e a gente vê compromissadas. Aqui o fundo ele tem mais ou menos quase 481 milhões, né? Eu confundi as contas, tá? Quando eu falei de caixa que o fundo tem, ele tem os 127 mais os 122, dá 250 milhões arredondando. E aí esses 400 milhões, 480, eles estão em compromissadas aqui. Que eu entendo que isso aqui é dinheiro que títulos compromissados, CRIs compromissados que o fundo ele pode trazer para dentro do caixa do fundo, tá? Eu pelo menos entendo assim. Se eu estou enganado, alguém pode me corrigir aqui sem problema nenhum, né? Então a gente vê que em questão de obrigações, o fundo ele tem uma situação de certa forma confortável,
E aí tem essa emissão em andamento também, que eu acredito que ele vai captar mais. E como o pagamento é só para o segundo trimestre de 26, eu vejo que tem muito espaço, mas muito espaço aqui para o fundo seguir tranquilo e até adquirir novos imóveis, que eu acredito que o fundo vai fazer, né? Então, assim, aqui tem o CRI, o cronograma de pagamento, né, do CRI. Esse é o resumo aqui que a gente vê do BTLG. Não tem muitas novidades em questão de inquilino, vacância, né? Eu não falei dela, mas a vacância segue bem baixa. O fundo segue ali buscando reduzir esse restinho de vacância que tem. Mas isso é o que eu digo, né? Fundos tranquilos. Aqui eu acabei não falando, mas aqui em cima a gente tem como é que está a distribuição de receita, né? É outra questão bem tranquila. Receita de locação do fundo. E aqui a gente tem por locatários, né? Top 20 locatários, porcentagem de receita. A gente vê que não tem uma concentração nada significativo. O BTLG melhorou bastante desde que o BTG assumiu ali em 2019, trazendo resultados bem satisfatórios para os cotistas, vem crescendo, eu entendo aqui, de forma saudável. Então não vejo nada preocupante aqui no fundo. Só que aquela coisa que muita gente diz, né? O fundo ele não paga muito, né? Deixa eu até ver aqui quanto é que está pagando. Um yield aqui de 0,79. Então, quer dizer, apesar do fundo estar chegando aos quase 400 mil cotistas, é um fundo imobiliário que já vão estar falando do BTLG, como eles falam do HGLG, fundo que paga pouco, não vale a pena, etc, etc. Mas vou dizer aqui, tá? Para quem quer tranquilidade, entendeu que fundo imobiliário é para geração de renda passiva, exatamente como aqueles imóveis que você talvez, se tivesse condições, investiria na tua cidade, né? Comprando uma sala no bairro, outra sala na outra cidade vizinha, mais uma sala comercial em outro bairro, se desse para você fazer isso, você está comprando essas salas por quê? Você quer a tranquilidade, aquele aluguel caindo na tua conta todo mês. Fundo imobiliário de tijolo, essa é a ideia também, apesar de que eles fazem reciclagem do portfólio. Né? Antigamente, bem lá atrás, bem lá atrás mesmo, 2018, 2019, quando eu iniciei nos fundos imobiliários, eu me concentrava muito em fundo passivo, gostava dessa ideia. Hoje eu vejo a importância de ter esses fundos ativos girando o patrimônio e o valor que eles geram, desde que, claro, eles não fazem umas gambiarras aí, como a gente vê em alguns fundos imobiliários, como para mim faz o Gary 11. Teve até gente que não gostou quando eu falei do Gary 11 aqui no canal, mas enfim, né, veja, tem que separar o investimento da emoção, não pode ficar aí se prendendo a um fundo imobiliário, porque eu gosto muito desse fundo, então se começa a fazer coisa errada, não vou deixar falar mal desse fundo, não vai por esse caminho, tá? E tem que separar, né? Emoção da lógica, do racional. Então eu gosto dos fundos ativos, buscam girar esse patrimônio em momentos pontuais, que a gente vê eles fazendo isso. Então eu vejo aqui o BTLG nessa stand ali, né? Dos top fundos, né? BTLG, HGLG, dos logísticos. Vai ser difícil algum outro fundo chegar no patamar desses dois fundos imobiliários. Tá? Então esse aqui é o resumão aqui do BTLG 11.